Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa Mais Saúde com a gente. Hoje vamos falar sobre o trabalho do ACS e do ACE no território. Mas antes de apresentar os nossos convidados da noite, eu vou dar alguns recados. O projeto Mais Saúde com a gente é uma ação do Ministério da Saúde do Brasil, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as Escolas de Saúde do SUS. O programa tem como objetivo fundamental a formação e capacitação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, promovendo um cuidado mais efetivo e integrado nas comunidades. Eu sou Alan Soares, doutorando do programa de pós-graduação em comunicação da URGS e também faço parte da equipe de comunicação do programa Mais Saúde com a gente. E agora sim, vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. É um prazer receber nessa live Cristiane Pantaleão, diretora financeira do Conasentas. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. É uma satisfação sempre estar aqui ainda mais conversando com profissionais que estão pelo país inteiro, ajudando a fazer o nosso SUS ser cada vez mais forte e garantido para toda a população. Boa noite. E também recebemos a doutora Érica Almeida, coordenadora geral de ações estratégicas de educação na saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, doutora Érica. Boa noite, Alan. Boa noite, Cris. Boa noite a todas as agentes de saúde, agentes que combatem endemias. Para nós é um prazer estar aqui representando o Ministério da Saúde nesse debate tão importante para nós. Bem-vinda. E lembro a todos e a todas que estão nos assistindo que para enviar suas dúvidas, basta clicar no link que está aqui do lado no chat do YouTube. E para começar, a Cristiane Pantaleão vai falar sobre a importância da territorialização. Cristiane, a palavra está com você. Então, pessoal, muito bom sempre falar de territorialização. Na verdade, é muito bom falar da importância da atenção básica para a consolidação do Sistema Único de Saúde, ou seja, para a garantia do acesso ao serviço de saúde a toda a população. Vocês, profissionais, agentes comunitários e agentes de endemias, estão trabalhando no nível de complexidade, que é a atenção básica e a vigilância em saúde, que pode resolver até 80% dos problemas de saúde de um território. Então, olha que legal, assim, olha a importância que tem. Eu nunca deixo de falar isso, eu sempre falo, porque é importante resgatar isso. Toda vez que vocês levantam e vão para o seu território, né, vocês estão indo para tentar resolver 80% dos problemas de saúde do território. E até é importante a gente olhar para esse primeiro slide aí, né? Imagina, então, vocês, como agentes comunitários e agentes de endemias, como olhar para um território desse, com tanta diversidade, com tanta especificidade, e aí não tem nem 1% quase da diversidade do nosso país, entendendo que a gente tem a região norte, né, onde para a gente conseguir chegar em um território, são dias de barco. Então, imagina, né, a importância de fazer a territorialização, de organizar a territorialização para que esse trabalho de vocês seja resolutivo. Porque olha a dificuldade que é olhar para um território sem conhecer ele, como é que vocês vão resolver esses problemas de saúde? E toda vez que a gente pensa em territorialização, a gente tem que pensar que ela é importante para eu conseguir garantir os princípios do SUS. Né? O que a gente tem como princípios do SUS hoje? A universalidade, que a gente sabe que, então, a saúde é para todos. Temos a equidade, e para conseguir fazer uma equidade, uma igualdade com justiça e realmente atender os que mais precisam, a gente precisa ter a territorialização. E temos a integralidade como princípio. Então, para eu conseguir saber o que a minha população precisa para ter a garantia da saúde, entendendo que garantia da saúde não é só medicamento, exame, consulta médica, mas sim é um bem-estar social, econômico, cultural. Então, para eu conseguir isso, primeiramente eu tenho que conhecer o meu território. Eu tenho que saber quem mora, né? Como são as pessoas que vivem lá, que problemas epidemiológicos de saúde e doença que ela tem,
como ela vive, que crenças ela tem, se é analfabeto, se não é, se tem saneamento básico ou não, se acumula lixo, se ela tem água potável, se ela tem acesso à alimentação adequada, se ela tem condições econômicas para isso. Então, olha a complexidade, né, de se fazer o SUS acontecer nesse país, com todos os princípios e diretrizes que a gente tem que seguir. Sem conhecer o território, jamais isso é possível. Sem entender, por exemplo, quantas pessoas têm de alto risco, médio risco, baixo risco, considerando os diversos agravos, eu vou atender todo mundo igual. E como olhar para uma foto dessa, por exemplo, e falar assim, eu vou realizar uma visita em cada casa dessa por mês e está pronta a minha função? Não tem como. Muitas vezes vai ter, dentro do mesmo território, uma casa que eu vou precisar visitar mais vezes do que outra. E eu só consigo isso se eu fizer o levantamento de risco do meu território. Eu só consigo entender, por exemplo, como combater melhor a dengue se lá eu souber se tem água potável ou água encanada, se não tem. Por exemplo, a gente tem várias regiões do país que não tem distribuição de água e que muitas vezes elas acumulam água da chuva para conseguir ter a garantia de água. Então, eu preciso entender isso para conseguir resolver os problemas de saúde que tem no território. Pode passar. Olha só essa figura, né? Aí a gente já começa vendo que não necessariamente número de pessoas quer dizer que eu tenho que dar mais atenção devido ao número de pessoas dentro de um território. Eu posso ter território que tem muitas pessoas, por exemplo, igual esse casal aqui no início, né? Que você olha para ele, né? Lógico que só de olhar a gente não sabe se a pessoa tem algum agravo ou não, mas vamos dizer que esse casal ele não tem nenhuma doença crônica, não são hipertensos, não são diabéticos, não está gestante, as vacinas estão todas em dias, o preventivo está em dia, fazem atividade física, tem uma alimentação adequada, tem água potável, tem acesso a lazer, que também isso é saúde. São graduados, têm já formação de 3º grau. Então, olha só, eu olho para um casal desse e, ao mesmo tempo, eu olho para o cadeirante que está, né? Então, a atenção que eu tenho que dar para um e para outro é diferente, né? O cadeirante ele vai exigir muito mais ações e serviços da atenção básica, do agente comunitário, da equipe multiprofissional, do médico, do enfermeiro, da unidade da atenção básica, do que aquele casal. Então, o número de visitas que eu tenho que realizar para o cadeirante vai ser muito maior do que o número de visitas que eu tenho que realizar para o casal. Não quer dizer que o casal não precisa da atenção do agente comunitário e do agente de endemias, mas, com certeza, é menor. Pode passar. E aí, né, uma das referências bibliográficas que hoje a gente tem acesso e que a gente pode usar como referência para conseguir organizar o risco da minha família é a escala de Coelho-Savassi. Vocês provavelmente tiveram essa matéria, foi explicado para vocês, inclusive existem alguns instrumentos já estabelecidos no Brasil, que ajuda a usar essa ferramenta para conseguir facilitar a estratificação de risco no território. Então, essa é uma bibliografia, né, já aprovada, que a gente pode usar como referência na hora de organizar o território, para eu conhecer os agravos que tem na minha comunidade. Não só considerando aspectos de saúde e doença, mas também aspectos sociais e econômicos, né? Porque isso tem total influência sobre a vida das pessoas, né? A vulnerabilidade não está atrelada só ao fato da pessoa ter uma doença, ao contrário, né? Muitas vezes são os determinantes e condicionantes, que vocês já tiveram essa matéria também, né? Que existem no territórios, que determinam a saúde das pessoas. Então, é como ela mora, como ela vive, né? O que ela já aprendeu durante a vida, como ela vive durante a família, aspectos familiares, genéticos, né? Isso muitas vezes que determina.
Então, às vezes, o que a gente pode estar usando para conseguir reconhecer mais facilmente os problemas de saúde de um território é a escala de Coelho-Savas. Então, para quem ainda não fez a territorialização, né, para quem ainda não sabe os problemas que tem no território, que não mapeou isso, que ainda não colocou no mapa, porque essa é uma das atividades, né, que vocês têm durante o curso, essa é uma oportunidade. Então, tem a escala de Coelho-Savas que ajuda vocês a fazerem isso. Pode passar? E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma estratégia que foi usada em alguns municípios, que é a estratégia da torre de risco, né? Talvez vocês já ouviram falar. Isso aí é simples, né? A torre de risco, isso aí é um EVA, na verdade, e que daí a pessoa, o agente de saúde, ele olha para o mapa dele, do mapa do território que ele trabalha, e aí, em cima de cada casinha, de cada casa que tem no mapa, ele vai colocando em cima da casa, se naquela casa tem acamado, se tem paciente idoso, se tem algum analfabeto, o número de cômodos que tem na casa. Então, todas as situações que nos mostram se aquela casa é uma casa de alto risco, ou de médio risco, ou de baixo risco, ou que não tem risco nenhum, para que pelo menos eu consiga fazer a organização do meu trabalho de acordo com a necessidade de saúde da população. E essa é uma das diretrizes, inclusive, da atenção básica, que nós temos que centrar o nosso cuidado na pessoa, sempre na pessoa, né? Então, para isso eu preciso conhecer a realidade, né, que ela vive, os problemas que ela tem. Então, quando eu uso essa torre de risco e eu coloco os agravos que tem naquela casa, fica mais fácil de eu planejar minhas atividades. Eu sei que, por exemplo, se eu tenho casa de alto risco, eu tenho que fazer visitas mais vezes. Mas eu sei também que se eu tenho uma casa que não tem risco nenhum, eu fazendo uma visita, mesmo com um tempo maior, já é suficiente para eu manter a saúde das pessoas em dia. Eu sei que na casa de alto risco, por exemplo, se tiver um acamado, um diabético, um hipertenso, eu tenho que verificar se ele está com os exames em dia, com as consultas em dias, e muitas vezes eu tenho que antes olhar o prontuário dele, antes mesmo de fazer a visita, junto com o médico, com o enfermeiro, né, ver se ele passou pelos últimos dias na unidade, se ele está precisando de algum apoio, para que quando eu sair para fazer a visita, eu já saia planejado. E, ao mesmo tempo, se eu tiver no mapa também os pacientes sem risco, e eu conseguir organizar, olha, eu visitei esse paciente sem risco, ele não, né, continua fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, não está com problema, vacina em dia, eu sei, olha, então aqui eu posso visitar só daqui 6 meses, né? Então, eu organizar as famílias e as pessoas por risco, eu consigo organizar melhor e planejar o meu trabalho, né, para que ele seja eficaz e resolutivo. Pode passar? Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, porque olha que interessante, pessoal. Quando a gente organiza por risco, aquela figurinha, então, anterior, ela se traduz nisso daí, olha que simples, né? São pedaços de EVA cortados por cores, cada cor significa um agravo, e assim a gente vai colocando em cima do mapa, para eu conseguir identificar quais famílias são de baixo, médio e alto risco. O verdinho, por exemplo, a base que é verde, significa que a família é de baixo risco. Quando a base não tem nada, ó, tem números ali sem nenhum EVA, quer dizer que a família não tem risco nenhum. Quando a base é amarela, quer dizer que ela tem um risco intermediário e que precisa de uma atenção maior, e quando a base é vermelha, que o risco é alto e que precisa de uma atenção maior ainda. Então, quando eu, além de saber riscos da família, é importante que eu coloque no mapa também se aquela pessoa tem saneamento, quais são os equipamentos, as estruturas que eu tenho naquela região, se eu tenho praça, se eu tenho hospitais, se eu tenho igrejas, que geralmente tem muitas igrejas que trabalham muito com a população. Então, além de eu trabalhar de reconhecer o risco, é importante que eu reconheça tudo que tem no meu território, para eu entender, por exemplo, se eu tenho um número grande de hipertensos na minha região, e eu sei que eu tenho uma praça, eu sei que lá eu vou poder orientar ela a fazer atividade física. Então,
territorializar, reconhecer território, conhecer as famílias, as necessidades das pessoas, ajuda a gente a traçar o melhor planejamento para a condução do trabalho, não só do agente comunitário, mas de toda a equipe. Agora, olha o que é mais importante. Quem identifique, quem traz os problemas para que a equipe consiga fazer esse planejamento são os agentes de saúde. Então, quem conhece, quem vai fazer o cadastro individual e domiciliar completo, que essa é uma das grandes fragilidades nossas. Nós identificamos, por exemplo, nos últimos meses, que houve um aumento grande de número de cadastros feitos, né, registrado no Sistema de Informações Nacionais. No entanto, a maioria desses cadastros estão incompletos, ou seja, sem essas informações. Então, se eu não conheço o meu território, se eu não sei os problemas que ele tem, como que eu vou fazer um planejamento bem feito para a minha população? Por isso, a necessidade de usar estratégias como essa, que é a construção do mapa inteligente, para a gente conseguir organizar melhor. Pode passar? Eu trouxe outras fotos, até para vocês conseguirem visualizar, que depois que a gente faz o levantamento, na maioria dos lugares, não em todos, mas a gente descobre que a maioria das pessoas tem ou não tem risco, a maioria das famílias, quer dizer, ou não tem risco ou tem um baixo risco, e que são algumas pessoas que têm risco intermediário e alto risco, em alguns territórios. Mas, por exemplo, se for considerar aquela foto que eu mostrei, né, logo que eu iniciei minha apresentação, com certeza, né, onde a gente tem mais vulnerabilidade social e econômica, o risco é muito maior. Então, não necessariamente eu tenho que dividir no número de famílias por agente comunitário de saúde pelo número de pessoas. Porque muitas vezes eu vou ter territórios com muitas famílias de alto risco. E muitas vezes eu vou ter território com poucas famílias de alto risco, que vai exigir menos esforço do agente. Então, a gente vai ter no país, por exemplo, agentes comunitários que com 50 famílias ele não para de trabalhar, porque são 50 famílias, por exemplo, de alto risco. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter agentes comunitários que mesmo tendo 1.000 pessoas para estar cuidando, são pessoas de baixo risco, que quase não ficam em casa durante o dia, que não acabam não aceitando visitas, que tem a gente sabe que tem locais que nem aceitam muitas visitas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive na distribuição. Então, não necessariamente no município a gente ter número de pessoas e número de famílias diferente entre um agente e outro, quer dizer que tem uma divisão desleal, ao contrário. Quando eu conheço o território, organizo por risco, entendo as necessidades da população, fica muito mais fácil de eu distribuir as famílias que mais precisam de apoio entre os agentes. Pode passar? Aqui é outro exemplo, né? Como a gente tem áreas grandes sem risco nenhum e outras, né? Ou aglomerado aí com várias famílias de alto risco, né? Imagina. Então, nesse caso, assim, um agente, ele com certeza vai ficar com menos famílias do que aquele outro que está naquele pedaço do mapa onde não tem risco nenhum. Pode passar. Aqui é um mapa que foi feito também pelo Google Maps, né, que também é possível usar essa estratégia. Então, a estratégia independe, o importante é a gente levantar as necessidades, né, como que eu vou fazer isso? Cada um pode usar a sua ferramenta. Então, como a gente pode identificar nesse território que a maioria das famílias é baixo risco e risco intermediário, com algumas espalhadas alto risco, pode passar. Aqui também é um exemplo, né, geral, na maioria dos municípios, a porcentagem é mais ou menos essa de número de risco, mas a gente pode ter municípios que, com certeza, metade do município são famílias de alto risco, dependendo da vulnerabilidade de como ela vive. Pode passar. E aí, o que é importante? Né? A distribuição do recurso e das ações e da organização do trabalho da equipe precisa olhar para o território. Com certeza, eu vou distribuir com muito mais equidade
e atingir o meu princípio da universalidade do acesso se eu primeiro fizer a territorialização. Então, se eu conhecer o meu território, eu vou saber, aqui tem muito mais obeso, então eu tenho que deixar mais nutricionista para trabalhar com agente de saúde nesse lugar. Aqui tem um número maior de idosos, então se eu trouxer o educador físico para fazer uma atividade diferente aqui, mais horas do que naquela região em que eu tenho quase a maioria das pessoas que não tem risco nenhum, né? E que nem ficam em casa, eu vou aproveitar muito mais o serviço da minha equipe multiprofissional e melhorar, de fato, a maioria da população desse território que precisa muito mais do que o outro. Então, quando eu faço a territorialização, identifico o que tem no território de problemas sociais, econômicos, sanitários, as doenças, né? Quando eu consigo entender isso, fica muito mais fácil de eu distribuir carga horária da equipe, o recurso financeiro. Muitas vezes eu preciso dar muito mais medicamentos de um certo agravo para um território do que para outro. Vai depender da minha população, né? Vai depender do que ela adoece mais, né? Se eu tenho mais idosos, hipertenso e diabético no local, então eu tenho que destinar medicação a mais para aquele lugar do que aquele que não tem. Então, toda a organização do sistema de saúde, não só da atenção básica, mas também da média e da alta complexidade, depende de reconhecimento das necessidades de saúde do território. Por isso, gente, a importância do trabalho do agente comunitário e do agente de endemias, né, para fazer um cadastro bem feito, completo, né, que tenha todas as informações, para que toda a organização do serviço de saúde seja muito mais eficaz. E é isso, fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Cristiane. Realmente é um assunto super importante, essencial para o trabalho do ACS e do ACE. E para a gente continuar, então, nossa conversa, eu passo agora a palavra para a doutora Érica Almeida, que vai falar sobre os desafios para organizar o processo de trabalho territorial e a articulação intersetorial. Érica, a palavra está com você. Então, boa noite, Alain, boa noite, Cristiane, boa noite mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Eu acho que é muito na perspectiva da gente complementar o que Cristiane traz, né? Eu acho que ela trouxe elementos importantes que os agentes, tanto os agentes comunitários de saúde, mas também os agentes de combate a endemias, podem utilizar no cotidiano da atenção primária, no serviço de atenção primária e da vigilância, para apoiar esse processo de territorialização. Então, acho que primeiro não tem como começar esse debate, né? Acho que além dos elementos que Cristiane trouxe, inclusive entendendo o que é esse território, né? A gente está falando de que território? Então, parafraseando ali Milton Santos, o território ele é usado, né, como uma categoria essencial para a elaboração do futuro. Então, acho que o território, a análise de um território não pode prescindir das inúmeras visões de quem vive naquele território, né? Já dizia Milton Santos que um grande geógrafo brasileiro, né, e ele defendia justamente que essa unidade de território, o uso, né, do território, se dá justamente pela dinâmica desses lugares, né? O território ele é uma materialidade, ele é uma configuração, né, de lugar, desse não lugar também para algumas pessoas, onde a gente consegue aprender, por meio dos sentidos, o que é que a gente considera como um lugar onde a gente mora, onde a gente circula, onde a gente trabalha. Então, o território ele é esse campo de descoberta de si com o outro. E aí, nessa perspectiva, né, como o próprio Milton Santos apresenta para a gente, o território ele é esse lugar onde desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas. Então, é justamente onde acontece a própria história do ser humano, né? Plenamente. E essa história do ser humano, naquele lugar, ela se materializa, ela se realiza justamente a partir das manifestações da sua existência. Então, o território nada mais é do que a dinâmica de relação entre as pessoas, né? Sejam entre as pessoas daquela comunidade, das pessoas daquela comunidade com os próprios serviços de saúde, com os trabalhadores que ali desenvolvem as suas ações e nesse campo, né, se inserem ali os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E aí esses elementos, né, que Cris traz, como uma boa cartografia do território, acho que ela conseguiu materializar, exemplificar ali instrumentos que vocês já utilizam no dia a dia de trabalho e que podem, obviamente, potencializar a utilização desses instrumentos. Como que a gente pode fazer um retrato, né? Porque quando a gente fala em territorialização e fala em território,
entendendo que o território ele é esse lugar dinâmico de relações, né? Não só o território ele não é um mapa geográfico, ele é como as pessoas, inclusive, enxergam aquele lugar, né? É um lugar tranquilo, é um lugar que a gente consegue desenvolver as atividades, é um lugar que produz felicidade, produz amorosidade, produz afeto, é um lugar que foi conquistado, ocupado. Então, essas características daquele lugar, elas constroem esse lugar dinâmico que a gente, né, habitualmente chama de território. E para a gente poder construir no nosso dia a dia de trabalho uma boa territorialização, que é justamente esse mapeamento da área de atuação, tanto do agente comunitário de saúde quanto do agente de combate a endemias, alguns instrumentos são possíveis de serem utilizados, né? Então, além dos exemplos que a Cristiane já trouxe, os próprios sistemas de informação, então, como que a gente se apodera e se apropria, por exemplo, de uma ação que é precípua, né, do agente comunitário de saúde especialmente, mas que o agente de combate a endemias entra no circuito para apoiar esse processo, que é o cadastramento, o cadastro individual, mas o cadastro familiar também. E aí, nessa perspectiva, a gente já tem dialogado, né, agora pelo Ministério da Saúde, mais recentemente, do componente vínculo e acompanhamento territorial do modelo de financiamento da atenção primária, que tem justamente o objetivo de estimular essa qualificação do cadastro, de reorganizar a atenção primária à saúde no território e, consequentemente, melhorar o atendimento à população. Então, o cadastro, quando a gente fala do cadastro enquanto uma ferramenta de territorialização, e já fui da atenção primária, já trabalhei em unidade básica de saúde, junto com o conjunto de agentes comunitários de saúde, a gente dialogava sobre a importância do cadastro como um pontapé inicial. O cadastro, ele é talvez a primeira ação que a gente precise fazer, porque a partir do cadastramento das pessoas que ali habitam naquele território, eu vou conhecer o meu território, eu vou ter um retrato, né, das pessoas, quem são as pessoas que compõem aquele lugar. E a partir dessas pessoas e da forma que aquelas pessoas vivem, qual é o cenário epidemiológico, quais as doenças, qual a situação de saúde dessas pessoas, tanto individual quanto coletivamente, que a gente vai produzir a nossa agenda, a nossa organização do processo de trabalho. Então, o cadastro ele tem essa função justamente de complementar as informações individuais, possibilitando esse mapeamento, né, detalhado das características sociais, econômicas e de saúde, né, daquela população que está ali no entorno da nossa unidade básica de saúde, no entorno ali do território que a gente atua, né, das ruas que a gente circula e dos domicílios que a gente adentra para desenvolver um conjunto de atribuições ali previstas, tanto para o ACS quanto para o ACE de forma individual, mas também de forma compartilhada e conjunta. Então, nessa linha, a partir desses elementos, né, que podem ser utilizados no cotidiano da atenção primária à saúde e da vigilância, quais são os desafios que se colocam? Né? A gente está falando de cadastro, sistemas de informação, de territorialização, de identificação e classificação de risco, risco territorial, risco epidemiológico, risco demográfico, risco sanitário. Então, é um território que a gente tem saneamento básico, que tem água potável, que tem escola, que tem espaços de lazer, que tem associações, que equipamentos sociais compõem aquele território, aquele lugar. Né? Então, a cartografia do território, ela faz, né, que produz a nossa territorialização, ela é uma ferramenta justamente para a gente organizar o nosso processo de trabalho. E nessa perspectiva, óbvio que não é simples, né? Vocês, mais do que nós, sabemos do desafio que temos de organizar esse processo de territorialização, que eu posso citar alguns deles, mas os mais comuns, inclusive, que são a extensão territorial. Então, a gente está falando, como o Cris, né, inclusive apresentou as fotografias, a gente tem não só lugares que são extremamente extensos, né, numa perspectiva de território, mas também com a sua complexidade. Então, eu posso falar, por exemplo, da favela da Rocinha, né, da comunidade da Rocinha, onde a gente tem um lugar que a extensão territorial não é tão ampla, mas a gente tem um conjunto populacional, uma densidade populacional extremamente elevada. Então, como garantir que o conjunto de ações consiga ser desenvolvido de uma forma adequada, né? De uma forma que a gente consiga, de fato, desenvolver essas ações junto ao conjunto ali de pessoas que precisam do nosso cuidado. Então, para além da extensão, mas ao mesmo tempo a gente não pode falar, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, territórios que têm uma vasta extensão territorial. Como garantir que a gente consiga fazer uma territorialização
de modo que nas minhas 40 horas de trabalho, né, semanal, eu consiga desenvolver essas atividades com um conjunto de famílias e pessoas que têm o maior risco epidemiológico, sem descobrir aquelas pessoas que também precisam ter acesso às ações de promoção à saúde, frequentar a unidade básica de saúde para manter calendário vacinal em dia, para ter acesso a medicações, para ter acesso às consultas com os demais profissionais, trabalhadores da equipe. Então, a gente tem um desafio concreto, real, né? Temos desafios concretos e reais que dizem respeito a esses elementos. Outros desafios que também se impõem, né, nessa agenda de territorialização, as próprias barreiras de acesso. Então, como que eu consigo, como que eu faço um processo de territorialização, entendendo que no meu território, né, na minha área de abrangência daquela unidade, e que vai ser o meu lugar de atuação enquanto agente comunitário e agente de combate a endemias, eu tenho, por exemplo, lugares onde as pessoas que são cadeirantes, que são pessoas com deficiência, vão ter dificuldade de acessar o meu serviço, né? Vão ter dificuldade de chegar até a unidade básica de saúde. E isso demanda, na minha organização do processo de trabalho, na minha organização da agenda, mais ações territoriais, mais saída, né? Mais atividades extramuro da própria unidade básica de saúde das equipes, e isso precisa ser considerado no processo de territorialização. Eu não posso definir que a Maria, a CS daquela unidade básica, tenha um conjunto de pessoas e domicílios sob sua responsabilidade, considerando um cenário epidemiológico que ali impõe para a agenda de Maria e para a agenda da equipe, né, que Maria compõe, um conjunto de ações de cunho territorial, mais visitas domiciliares, mais atendimentos domiciliares, né, mais busca ativa no território. Então, esses elementos são elementos que precisam ser considerados no processo de territorialização também. E, óbvio, esses elementos eles nos ajudam a construir a própria dinâmica de agenda da estratégia da família, né, que deve ali manter um conjunto de ações de demanda programada, agendada, mas também garantindo acesso à demanda espontânea. Então, como que eu consigo, a partir do meu processo de territorialização, produzir um mapeamento daquele território e de todos os elementos que compõem aquele território, para além das pessoas, para além das doenças, mas também incorporando ali os equipamentos sociais que podem ser acionados para ampliar o cuidado, uma articulação intersetorial que pode ser feita e deve ser feita junto com as escolas, com associações, com igrejas. Então, quando a gente fala de território, é esse território vivo. E um elemento fundamental que a gente precisa entender na territorialização é que ele é dinâmico. Não basta chegar na unidade básica, fiz o cadastramento de 100% do meu território. Beleza. E eu nunca mais faço uma atualização daquele cadastro, uma atualização daquela territorialização. A territorialização é uma ferramenta viva, porque o território ele é dinâmico. Então, eu lembro bem na época da unidade básica, né, na época do que trabalhei na atenção primária, a gente tinha uma territorialização super redondinha. E aí começa a se construir um conjunto habitacional num território que ia ser, certamente, vinculado àquela unidade básica de saúde. Os agentes comunitários, obviamente, né, e a gente combate endemias, enxergaram essa situação e produziram um espaço de reflexão sobre aquele território. Então, assim, olha, não dá, a unidade, a equipe é insuficiente, né, com a demanda que a gente tem hoje, é insuficiente para atender essa nova demanda que se apresenta. Então, vai precisar ter uma nova equipe, construir uma nova unidade, fazer um processo de reterritorialização, um novo cadastramento das pessoas, das famílias, porque esse território ele muda. Então, a mesma coisa, a gente tinha 2, 3 escolas naquele território. Por alguma razão, essas escolas elas são fechadas ou são modificadas de lugar. O território muda, a forma de organização daquele território muda completamente. É um território que está sob intervenção, né, do Estado, da polícia, de milícias, enfim, de qualquer situação que interfira na dinâmica daquele território, na dinâmica de vida das pessoas, de como as pessoas interagem naquele ambiente, vai ser necessário a gente usar esses instrumentos e ferramentas para fazer uma nova territorialização. Então, o território ele é dinâmico, ele é mutável, né? O cenário epidemiológico muda, o cenário demográfico muda. Se eu fizer um recorte, né, um retrato hoje do território que eu atuo enquanto agente de saúde, né, agente de endemias, agente comunitário de saúde, ele vai me dar uma foto, ele vai me dar uma imagem. Se eu fizer essa mesma foto nesse mesmo lugar, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, é outra foto que se apresenta. Então, é Dona Maria que, ao invés de ter 59 anos, vai ter 60, então eu vou ter mais um idoso no meu território.
é uma gestante, né, uma mulher que era adolescente e agora é gestante, é uma mulher em idade fértil que agora é gestante, é uma criança que tinha 10, 11 anos e passa a ser adolescente. Então, esse território ele muda. E o território mudando, e esse cenário epidemiológico, demográfico, social mudando, é necessário que a gente recalcule a rota, né? Olhe para aquele território novamente, fotografe aquele território novamente, produza novos retratos daquele território e, assim, discuta como que esse processo, como que essa dinâmica, né, de mudança territorial interfere na própria organização do processo de trabalho da nossa equipe, inclusive do nosso próprio processo de trabalho. Então, eu construo a minha agenda de agente comunitário de saúde, de agente de combate a endemias, com 2, 3 turnos de visitas domiciliares. Se eu tenho mais demanda por visitas e atendimentos domiciliares, né, nesse momento, eu preciso reorganizar minha agenda. Então, eu preciso olhar, o território ele é o disparador da organização do processo de trabalho. Porque o território define a agenda de cuidado, define as prioridades que devem ser incorporadas nessa agenda, né? Então, obviamente, nessa perspectiva, é desafiador considerar o processo de territorialização, que é dinâmico, na própria organização do nosso processo de trabalho, porque ele exige que isso seja feito de forma permanente, contínua. A qualquer pequena mudança naquele território, é fundamental que a gente também chegue junto da equipe, dialogue com os médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, recepcionistas, e refaça com as equipes multiprofissionais, e refaça aquele processo, e refaça esse processo de territorialização, de mapeamento da situação de vida, né, de saúde e doença daquela comunidade, e aí sim, né, reorganize, reprograme as minhas ações no território. E nessa perspectiva, para superar esses desafios ou para nos apoiar nesse processo de territorialização, a articulação intersetorial é fundamental. Então, o território, como eu já falei, ele é composto por pessoas e por equipamentos sociais, igrejas, escolas, associações, praças públicas, outros serviços de saúde que estão ali, outros serviços de assistência social, CRAS, CREAS, enfim. A ideia é que a gente possa mapear esses diversos equipamentos sociais que estão ali e desenvolver ações territoriais de forma compartilhada, conjunta com esses equipamentos sociais. E não é esperando as ações, por exemplo, previstas para o setor saúde. Né? Se a gente sabe, por exemplo, que vai ter uma ação territorial de cadastramento ou de recadastramento, por exemplo, do programa Bolsa Família, de cadastramento ou recadastramento do BPC, de benefícios da assistência social, a ideia é que a gente possa se apropriar desses espaços de diálogo com a comunidade, de diálogo com o nosso território e aproveitar esse espaço para atualizar o nosso banco de dados, né? O nosso território também. Porque esse território, ele é o mesmo. A gente está falando das mesmas casas, né? A gente pode ter pequenas mudanças ali. Mas esse território que a gente atua enquanto setor saúde, é o mesmo território que aquele CRAS está atuando também. O adolescente que adentra a nossa unidade básica e o adolescente que procura, por exemplo, o serviço do CRAS, ou que é buscado pelo serviço do CRAS, ele é o mesmo. Então, nessa linha, como que a gente também enxerga, né, a integração entre atenção primária e vigilância como uma perspectiva de contribuição para o trabalho dos agentes? A unidade de atuação é a mesma. É a pessoa, individual ou coletivamente, é o lugar onde essas pessoas vivem, é o lugar onde essas pessoas trabalham e circulam, e nesse sentido, o território é único, né? Então é fundamental desenvolver ações compartilhadas, conjuntas, integradas, né, entre o agente comunitário de saúde e o agente de endemias, olhando esse processo de territorialização como uma base fundamental para a organização do nosso processo de trabalho. Então acho que é isso, e a gente segue à disposição também para dialogar sobre outros elementos que vocês julgarem importantes. Muito obrigado, doutora Érica, pela tua fala. Vamos dar início, então, agora à sessão de perguntas enviadas pelo nosso público da live. Lembrando que para enviar sua dúvida, basta clicar no link do formulário que está aqui do lado, no chat do YouTube. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é para a Cristiane. Vamos lá. Ao iniciar meu trabalho como ACS, como a territorialização pode me ajudar ainda mais? A primeira coisa, quando você for trabalhar, é você conhecer a sua população. Então, para você conhecer a tua população e os problemas de saúde que tem lá, como ela vive, aspectos culturais, econômicos, se lá a gente tem um nível de pobreza alto, é baixo, como as pessoas
se elas são sedentárias, se elas não são, porque tudo isso vai direcionar a sua abordagem. Então, o seu trabalho do dia a dia vai depender do que elas vão precisar. Então, se você está num território, por exemplo, que tem um número alto de idosos, sedentários, que fazem uso de medicação antidepressiva, sobrepeso, diabéticos, hipertensos, então você tem que ter noção, meu Deus, então eu vou ter que fazer visitas para saber se eles estão fazendo uso da medicação correta, eu tenho que verificar a pressão e glicemia desses pacientes, né, pelo menos de maneira periódica, para saber se a medicação está resolvendo. Se eu tenho que conversar com um psicólogo para ele ajudar a criar estratégias para ajudar na questão da saúde mental. Posso fazer também uma articulação junto com a ação social ou com a prefeitura, com os serviços urbanos, cada município chama de um jeito essas secretarias, para tentar criar alguma estratégia para trabalhar com os idosos, como baile, bingo, construção de praças, tudo para conseguir apoiar a questão de saúde mental desses idosos, né? E além de tudo, então, assim, a territorialização que vai ajudar a direcionar o que você vai fazer no dia a dia com aquelas pessoas e com aquele lugar, né? Por isso que ela é tão importante. Senão, você só vai fazer uma visita, cadastro, sem muito fundamento, sem realmente causar impacto na vida das pessoas, melhorar a vida delas, né? Que esse que é o objetivo principal do agente comunitário, do agente de endemias. E o agente de endemias também. Você sabe que a gente tem agente de endemias identificando de maneira muito frequente pessoas com sinal de suicídio e problema de depressão forte. Por quê? O agente de endemias, ele tem uma visão até focada na questão sanitária, de limpeza do quintal. Então, a gente já teve evidências, alguns relatos, quer dizer, de experiência de agente de endemias que passou em alguns domicílios durante 2-3 meses e identificou uma sujeira permanente, né? E aí começou a perceber, olha, por que a pessoa não cuida? Eu nunca encontro ela em casa, eu não consigo achar, eu bato, ela não vê, e eu sei que ali é um lugar propício. E aí conversou com um agente comunitário de saúde. E aí ele falou, olha, eu também não consigo encontrar essa pessoa. E aí começaram a conversar com os vizinhos começaram a falar, ó, ela tá lá dentro, só que ela não sai. E aí, por sorte, conseguiu resgatar, a pessoa aceitou a visita e era uma pessoa que estava tentando suicídio já há algum tempo, pensando nisso, não tinha perspectiva de vida. Então, olha como que é legal você conhecer o território, observar, registrar, para estar organizando e direcionando o seu trabalho. Certo. Eu já vou aproveitar o gancho. Uma pergunta para a doutora Érica. Territorialização é algo voltado somente para a prática do ACS ou o ACE pode participar também? Então, excelente pergunta, Alan. Como eu falei, né, a territorialização ele é a ferramenta de trabalho fundamental, central dos agentes, tanto do agente de combate a endemias quanto do agente comunitário de saúde. Muitas vezes fica nessa dúvida, mas quem faz o cadastro? Quem identifica o domicílio? A gente está falando de uma ação que o processo de trabalho, a organização do processo de trabalho, seja do agente de endemia, seja do agente comunitário, depende da territorialização, depende do cadastro familiar, depende do cadastro domicílio. Então, é ferramenta de trabalho de ambos os agentes. E é fundamental entender que, assim, o território ele é único. Né? Acho que foi a primeira, eu finalizei minha exposição com isso. O território é único, a gente está falando das mesmas pessoas, das mesmas casas, né? É o agente de endemias que entra numa casa para identificar, por exemplo, a possibilidade de focos do mosquito Aedes aegypti. E, naquela mesma casa, entra o agente comunitário de saúde para fazer uma atualização do cadastro, para levar uma receita, para fazer uma marcação de exame, para identificar situações de risco e vulnerabilidade. E a gente está falando da mesma casa, das mesmas pessoas. Então, é fundamental que esse processo de territorialização ele seja compartilhado. Ele é uma ferramenta de trabalho de ambos e, óbvio, que a ideia é que os dois se ajudem, né? O agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde compartilhem dessa atividade no território. E a própria legislação, né, profissional, a Lei 11.350, a Lei Ruth Brilhante, traz essa ação como uma ação
compartilhada, né, uma atividade que deve ser compartilhada entre ambos os agentes. E ainda sobre essa integração, uma pergunta então para a Cristiane, que a gente recebeu aqui. Por que conhecer o território e integrar essas ações do ACS e do ACE para a estratificação e classificação de risco é tão importante? Nossa, e olha só, né? A maioria, infelizmente, né? A gente está passando aí, bem a época de epidemia de dengue, que eu acho que a gente pode dar um exemplo. Dengue, chikungunya, que o número de chikungunya está aumentando, que deixa a gente mais preocupado ainda, porque acabamos de ter aí um monte de gente pegando dengue o ano passado e agora chikungunya, já pensou, vem de Covid alguns anos atrás, então são pessoas que estão muito debilitadas. Então, por exemplo, num território, muitas vezes a abordagem ela depende do vínculo que o agente cria, e nem sempre é o agente comunitário que cria o maior vínculo com a população, o agente de endemias também cria, e muitas vezes quem vai conseguir, por exemplo, numa situação de dengue, convencer o acumulador a não deixar as coisas em locais descobertos e acumular água, não é um agente de endemias que passa e identifica, mas sim é um agente comunitário que tem maior vínculo. Ou então, nesse caso que eu contei, igual da experiência anterior, quem identificou sinais de depressão com tentativa de suicídio numa casa, não foi o agente comunitário que geralmente tem o maior vínculo, que faz mais visitas do que o agente de endemias, na maioria das vezes, durante o processo de trabalho. Foi o agente de endemias. Então, por isso a importância dos dois sempre se conversar, né, trabalhar em conjunto. Numa situação, por exemplo, onde o município está passando por epidemia, se o agente comunitário não ajudar o agente em endemias, jamais ele vai dar conta de ajudar a combater e controlar o mosquito, né? Se o agente comunitário de saúde não apoiar, por exemplo, nas ações de bloqueio mecânico, porque o agente de endemias ele tem que fazer bloqueio com a máquina costal, tem que fazer ponto estratégico, muitas vezes ele trabalha na recuperação de casas fechadas no sábado também, né? Então, é uma tarefa, e quando a gente tem números altos de casos suspeitos, o tempo todo tem que ficar fazendo bloqueio. Então, ou ele faz bloqueio, aí agora a gente tem também outras estratégias, como é o ouvir-trampa, borrifação residual intradomiciliar, que são estratégias também de combate à dengue, que geralmente são específicas dos agentes de endemias. Então, se o agente comunitário não apoiar nas ações de controle à dengue, jamais eles vão conseguir combater. Então, e aí, quem geralmente, por exemplo, se eu estou fazendo avaliação de risco da dengue, geralmente, os agentes com certeza sabem disso melhor do que eu. Os casos sempre começam nos mesmos locais, com os mesmos problemas, né? E muitas vezes o agente comunitário ele tem muito mais poder de convencimento de acabar com esses problemas do que o agente de endemias. Então, na hora de classificar e estratificar o risco, por exemplo, da dengue, o agente comunitário tem que estar junto e falar, nossa, então, na região central que sempre tem, por exemplo, e onde que mais está? Está em piscina, né? Então eu acho que eu vou fazer um trabalho com essa comunidade para trabalhar a questão da limpeza da piscina. Olha que interessante, se o agente comunitário de saúde trabalhar durante o ano inteiro para ajudar a orientar a população, o agente comunitário não vai ter que se matar no começo do ano para ficar fazendo bloqueio naquela região, porque o agente comunitário ajudou ele a educar a população. E junto eles entenderam qual que era a estratificação do risco do território. Junto eles descobriram e levantaram quais são os locais de maior risco e planejaram um trabalho para acabar com aquilo, né? É a mesma coisa, por exemplo, está com uma baixa cobertura de vacina e o agente de endemias está trabalhando naquele local. Também facilita o trabalho do agente comunitário se o agente de endemias falar, então você está com problema de cobertura vacinal, eu vou fazer visita da dengue nesse local. Então, me dá aqui o que é que eu tenho que levar de orientação para essas famílias, eu já vou levar para elas então agora. Já que você está focado aqui nesse trabalho e eu vou fazer a visita, então eu vou lá e ajudo a divulgar com relação ao dia da vacina para melhorar sua cobertura vacinal. Então, facilita o trabalho dos dois, quando os dois trabalham integrado no reconhecimento dos problemas do território e no planejamento das ações. E ainda sobre essa questão, Cristiane, a gente tem uma outra questão aqui, que é como vencer as dificuldades da falta de integração.
É conversando, é um sendo solidário com o outro, é entendendo a importância que vocês têm na vida das pessoas, porque a partir do momento que eu me coloco à disposição para trabalhar no Sistema Único de Saúde, eu tenho que entender que eu me coloquei à disposição para garantir a universalidade do cuidado, junto com todos, a responsabilidade, claro que não é de um só, mas para garantir a equidade, para garantir a integralidade do cuidado, para cuidar das pessoas. Então, a partir desse momento, eu sei que sozinho eu não dou conta. Eu preciso de todo mundo. Então, se eu for companheiro com as pessoas, com certeza eu vou ter isso de retorno. Então, quanto mais solidário, participativo, companheiro, colaborativo eu for com as ações do meu colega, mais ele vai colaborar com as minhas ações também, né? A solidariedade, companheirismo, o diálogo permanente. Não dá para um agente comunitário, um agente de endemias, passar mais de uma semana sem conversar, ou com a equipe, fica complicado, porque daí os problemas eles passam a não ser reconhecidos. Como a Érica disse, é muito dinâmico os problemas do território. Um dia eu tenho uma gestante, no outro dia eu não tenho. Outro dia eu tenho uma família, por exemplo, eu posso ter famílias que vão passar por uma situação de alguma urgência, algum acidente, então num dia eu não tenho problema no meu território, no outro dia eu tenho 3 acamados, então isso é muito dinâmico, então por isso que a conversa tem que ser permanente, sempre na intenção de um ajudar o outro, porque nós só temos um objetivo nesse mundo trabalhando, né, no SUS, que é garantir acesso à saúde a toda a população com qualidade. Certo. E eu tenho aqui 2 perguntas que eu vou fazer de uma vez só, porque elas se conversam para a doutora Érica. A primeira delas é se toda a ACS e a CE precisa estar envolvido nesse processo de territorialização. E a segunda é se a territorialização é algo... o trabalho no território é obrigatório e se o município não cumprir, o que fazer? Vou começar de trás para frente. Sim, o território, a territorialização, ela é uma atividade obrigatória. Acho que o primeiro movimento é entender que a atuação no território é definidora da agenda de trabalho daquela equipe, e não estou falando só do agente comunitário de saúde, do agente que combate endemias. Não tem como se fazer atenção primária à saúde, vigilância em saúde, sem olhar para o território. A unidade territorial, o trabalho, a atenção primária e a vigilância são trabalhos territoriais, são trabalhos de base territorial. Não é à toa que a gente, inclusive, coloca, por exemplo, né, como um critério de admissão dos agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias, pertencer àquele território. Por quê? Né? Muitas pessoas perguntam, mas por que eu tenho que residir no território? Por que o ACS tem que residir no território? Porque a unidade de trabalho dele é o território, são as casas das pessoas, é a vida das pessoas, é a forma, inclusive, que esse território se movimenta, se constrói, se reconstrói. Então, esse processo de territorialização, ele precisa ser é como se fosse assim, eu entro todo dia no trabalho, uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, entrei e abri minha caixa de e-mails. Isso é uma ferramenta do meu trabalho, né? Érica, gestora do Ministério da Saúde, para ver quais são as necessidades, quais são as agendas. Da mesma forma, eu comecei a trabalhar na atenção primária, comecei a trabalhar na vigilância, como agente comunitário de saúde, como agente de combate a endemias, eu preciso conhecer o meu lugar de trabalho. E o meu lugar de trabalho é o território. É onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas circulam. É a dinâmica que esse território acontece. Então, quais são os problemas sanitários daquele lugar? Quais são as doenças mais prevalentes? Tem uma oscilação, então, tem uma época, tem uma sazonalidade que tem mais arboviroses. Como é que isso acontece no meu território? Acompanha? Tem uma época que, nossa, as crianças, a unidade básica é cheia de criança com síndromes respiratórias, né, com sintomas respiratórios, resfriados, bronquiolite, diversas outras situações. Tá, mas isso está acontecendo em outros territórios, eu preciso entender a dinâmica do meu território. Eu só consigo fazer isso olhando para fora da unidade básica. Dentro da unidade básica, muita gente me pergunta, Érica, a unidade básica é território? Sim, a própria unidade básica é território do agente. Ele pode e deve desenvolver as suas atividades lá dentro, mas ele precisa olhar para fora da unidade, porque quem entra na unidade é parte da demanda.
Tem gente que não sai de casa, tem gente que a gente tem que ir lá, ó, bater na porta e chegar junto, fazer cadastro domiciliar, identificar as situações, né, que aquela família, aquela pessoa vive, quais são as necessidades que ela está passando, né? Tem acesso à alimentação, tem acesso à água potável, tem acesso a lazer, as crianças estão matriculadas, como está o calendário vacinal, tem gestante naquele lugar, tem pessoas com doenças crônicas, tem acamado, tem pessoas que precisam acessar benefícios sociais. Eu só consigo fazer isso olhando para o território, indo na casa das pessoas, indo, inclusive, muitas coisas a gente só consegue saber, quando a gente estava na unidade básica, muitas vezes era no sábado e no domingo, assim, é na pracinha, é ouvindo as conversas, olha, tem uma situação de violência que está acontecendo, é ali na fofoca, né, nos vizinhos, são as pessoas que ficam ali na rua, é identificando qual é a dinâmica daquele território. Então, o território é ferramenta de trabalho de qualquer trabalhador da atenção primária e da vigilância, e especialmente, né, de forma muito cara, para o agente comunitário de saúde e para o agente de combate a endemias. E ambos precisam olhar para esse lugar e para esse trabalho territorial como algo que é cotidiano. Então, assim, chegou uma pessoa nova naquele território, vou lá, mudou meu território, mudou minha agenda, vou lá conhecer. Tem uma gestante, soube que Dona Joana sofreu um acidente, está internada, preciso ir lá saber quando é que ela sai da internação, se está dando tudo certinho lá no serviço, né, no serviço hospitalar, quando ela volta e precisa de atendimento de fisioterapia, precisa de atendimento de psicologia, porque perdeu um ente naquele acidente. É esse tipo de trabalho que precisa ser desenvolvido. E ele é responsabilidade tanto do agente comunitário de saúde quanto do agente de combate a endemias. Estamos fazendo uma reforma na minha casa. Aí está lá, cheio de entulho, tem lá garrafa, coisas ali que podem estar acumulando sujidades, podem estar acumulando água, e aquilo ali se transformar, inclusive, no foco, né, da doença, no foco do Aedes aegypti, e aquilo ali, inclusive, né, pode acabar desencadeando um surto, né, naquele território. Então, olha a importância da gente enxergar a territorialização como algo cotidiano do nosso trabalho, não é uma única ação pontual. Fazer territorialização, fazer cadastramento domiciliar, fazer cadastramento territorial é algo cotidiano, permanente, precisa ser cada vez mais, né, a gente precisa cada vez mais se apropriar das ferramentas, porque esse processo facilita o nosso trabalho. Não tem como desenvolver atenção primária à saúde e vigilância sem territorialização. Muito bem. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas, mas não deixem de nos acompanhar o programa Mais Saúde com a gente nas redes sociais para saber mais. Né? O nosso perfil no Instagram é @programa Mais Saúde com a gente. Vou repetir, @programa Mais Saúde com a gente, como está aparecendo aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer imensamente as convidadas da live de hoje, Cristiane Pantaleão, diretora financeira do Conasemos, e a doutora Érica Almeida, coordenadora geral de Ações Estratégicas de Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Agradeço também a toda a equipe do programa Mais Saúde com a gente, que está nos bastidores dessa live. Na parte técnica, tivemos o apoio de Sérgio Trentini, Simone Marques e Marcelo Tavares. A coordenação da nossa equipe de comunicação é da professora Ana Thaís Martins, professora do curso de pós-graduação em comunicação da URGS. Muito obrigado, boa noite e até a próxima live.